como você consegue descobrir qual é o seu estilo de liderança e de que forma você consegue potencializar a sua equipe, se você for um gestor, se você for um líder, se você for um gerente de uma empresa, ou se você gostaria de trabalhar como gerente de uma empresa, como será o seu estilo de liderança e de que forma os seus colaboradores, os seus liderados, ele vai olhar para você de acordo com o seu estilo de liderança. Tudo isso baseado na metodologia de análise de perfil comportamental. Então, gente, vamos embora, porque hoje eu estou aqui com faca na caveira, tá? Hoje estou bem animado para dar o conteúdo para vocês. Demorei mais 3 minutinhos para entrar aqui, porque eu estava preparando aqui o material, estava olhando aqui os materiais que a gente já liberou para vocês até agora, e eu quero aqui deixar realmente muito bem claro para vocês, para que não surja nenhuma dúvida em relação a como você consegue ter acesso aí a quais são os seus estilos de lideranças, quais existem de acordo com a análise DISC, porque hoje eu estou aqui com muito conteúdo aqui para passar para vocês, beleza? Então vamos lá, gente, olha só. Quando eu falo sobre a questão de você descobrir o seu estilo de liderança, é porque dentro do estudo do comportamento humano, baseado na metodologia de análise DISC, como nós temos 4 estilos, dominância, influência, estabilidade e conformidade, de acordo com a nossa essência, de acordo com o meio onde a gente vive, nós também temos um estilo de liderar, baseado com o nosso comportamento. E se a gente não conhecer o nosso estilo de liderança, a gente não vai conseguir ter mais assertividade em gerenciar as pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente gerencia as pessoas ou a gente lidera as pessoas baseado apenas pelo nosso comportamento. Só que quando a gente lidera somente pelo nosso comportamento, sem a gente conhecer o perfil comportamental das outras pessoas, a gente pode negligenciar algumas etapas. E aí aquela equipe não vai conseguir ter todas as informações necessárias de acordo com o comportamento delas. Por quê, Luiz? Porque cada um tem uma forma de receber aquelas informações. De acordo com o nosso comportamento, a gente recebe as informações e, baseado nas informações que a gente recebe, a gente decodifica essas informações e a gente retransmite elas através do nosso comportamento. Então, se eu tenho um comportamento mais da dominância, que é aquele comportamento mais rápido, mais direto, mais objetivo, o meu gestor ali, o meu líder, o meu gerente, quando ele está lá trabalhando com os meus objetivos, ou até mesmo me orientando, me gerenciando, se ele não entender qual é o meu estilo comportamental, ele pode estar falando uma comunicação que, ao invés de me ajudar a desenvolver as minhas atribuições dentro da empresa, ele pode me travar. Ou até mesmo ele pode me cobrar ações que aquelas ações estão diferentes do que eu tenho como comportamento natural, e isso também vai me travar. E, gente, é o que mais acontece nas empresas. São pessoas que estão no lugar errado, tá? Fazendo as coisas que não têm as competências comportamentais adequadas para aquelas atribuições. Com isso, gera conflitos na comunicação. Com isso, gera conflitos de você conseguir desenvolver e colocar para fora os seus talentos. Então, muitos líderes, na inocência, muitas vezes de querer acertar, ele simplesmente vai começar a passar para você informações baseado no comportamento dele, na linguagem dele. Se você vem acompanhando essas minhas lives de aquecimento, eu venho falando desde a nossa primeira live de aquecimento. O ser humano, ele muitas vezes odeia no outro aquilo que ele não quer ser. Da mesma forma que o ser humano, ele se afasta do outro por conta que o outro tem comportamento diferente dele. Então, quando eu falo sobre 4 estilos de liderança, baseado na metodologia DISC, eu decodifiquei esses 4 estilos de liderança dentro da nossa análise comportamental. Como é que eu fiz isso? Eu peguei os principais estudos sobre liderança e, dentro desses estudos, eu trabalhei eles dentro da análise DISC. Ou seja, eu peguei vários estilos de liderança e eu consegui, baseado nas informações de cada estudo que tem sobre liderança, que são vários, eu consegui trazer eles dentro dos 4 contextos da análise DISC. Então, a gente colocou, exemplo, para uma pessoa que tem um estilo mais da dominância, que é o dominante, vamos dizer assim. A gente colocou que ali ele tem um estilo mais de competidor. Ou seja, como é o estilo de uma pessoa que ela é mais competitiva, ou seja, que ela tem esse estilo comportamental de competitividade. A gente entendeu o seguinte, que esses líderes, eles têm muito mais abertura, né, para poder tomar decisões de forma muito mais rápida. Ou seja, eles são mais abertos muitas vezes, a pensar na sua opinião, mas eles têm dificuldade de simplesmente se abrir com os
colegas, ou seja, ele não tem facilidade de se abrir na comunicação dele. Por quê? Porque ele é determinado, ele é competitivo, ele é objetivo. Ele gosta que os prazos sejam cumpridos da forma que ele solicitou. Mas a forma que você vai conseguir atingir esse objetivo, para ele não interessa, ele quer que você faça. Por quê? Ele é competitivo, ele é rápido. O gestor solicitou para ele metas e ele quer que a equipe dele bata aquela meta. E ele vai correr atrás para isso acontecer. Então, para muitos, ele pode parecer um líder agressivo, um líder muito objetivo, um líder muito racional. E eu garanto, eu vou passar para vocês cada um desses estilos de líderes baseado na metodologia DISC e vocês vão se identificar dentro desses estilos de liderança e vocês também vão perceber, para quem já trabalhou em alguma empresa e teve um líder ali responsável pelo seu departamento, você vai ver qual é o estilo comportamental daquele líder. Tá? Pode ter certeza disso. Eu vou te mostrar isso realmente de forma assim bem prática. Tá? Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês agora sobre o primeiro estilo de liderança, que é o estilo competidor. Outra coisa, Luiz, no nosso material, na nossa apostila, tem informações sobre esses estilos de liderança? Sim. Se você que está aqui junto comigo já se inscreveu para a formação, já foi lá nos bônus, já acessou o seu sistema, já gerou o link, já respondeu o link, já gerou o seu relatório, na página 20 do seu relatório, as informações de qual é o estilo de liderança que tem mais a ver com você. Tá? E ele faz uma junção da sua essência com o meio onde você vive e ele diz qual é o estilo de liderança mais adequado com o teu comportamento. E isso te ajuda a você saber de que forma você consegue melhorar ainda mais a sua comunicação na liderança, como também de que forma um grupo que possa ser liderado por você, ele te enxerga quando esse grupo ele tem um comportamento diferente do seu, tá? Lembra quando eu falo, os semelhantes se atraem e os opostos se afastam? Então a mesma coisa acontece na liderança. Quando você tem um estilo mais competidor, né, um estilo de liderança mais competidor, que é o da dominância, se os seus liderados eles tiverem um comportamento mais voltado para a estabilidade, eles vão te ver no exagero. E automaticamente, você como líder, se você não saber disso, você ao invés de ajudar essa equipe, você vai reprimi-la. Você vai deixar ela num ambiente ali onde ela não vai conseguir produzir, porque ela vai te olhar mais por medo do que respeito. Ela vai ter mais medo de você do que respeito pelo seu cargo que você tem. Tá? Então vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso aqui junto comigo. Então vamos lá. Líder competidor, como eu estava falando aqui agora. Ele geralmente tem muita determinação, é focado nos objetivos, ele gosta de prazos curtos e gosta que esses prazos sejam cumpridos. Ele tem um senso de urgência, gente, muito aguçado. Ele tem um senso de urgência de dizer, poxa, eu quero para ontem, tá? Ele tem facilidade também de poder, de forma bem natural, comandar as pessoas para ter um posicionamento firme nas suas atribuições. Ele quer também que você tenha um ritmo acelerado, um ritmo rápido. Ele não gosta de colaboradores lentos, tá? Por quê? Porque ele quer que a equipe seja rápida, seja direta e atinja um resultado, se possível, antes do que foi estipulado. Eles são exigentes, eles preferem tomar decisões de forma muito mais rápida e de forma individualizada. Ele não tem vergonha nenhuma de chegar para você dentro do grupo e expor alguma insatisfação que ele está tendo com você. Ele faz questão de falar, olha, isso aqui está errado, quero isso aqui, aquilo outro. Ele é bem direto, tá? Eles são questionadores, tá? Ele possui um senso muito, muito crítico na sua comunicação. Ele gosta também de inovar, ele lida também com mudanças e gosta de trabalhar sob pressão. São algumas características natas, de forma natural, que você percebe nesse estilo de líder, que eu chamo de líder competidor. É o estilo de liderança daquelas pessoas que têm um comportamento mais voltado para a dominância. Da mesma forma que os liderados, eles também têm uma forma de enxergar esse líder, quando aqueles liderados, eles têm um comportamento diferente do líder. Por exemplo, toda empresa, ela tem sua missão, ela tem seus valores, ela tem uma cultura organizacional. Então, muitas vezes, o líder, ele tem um estilo comportamental, mas nem sempre o estilo de liderança dele tem um atrelamento, tem uma junção com os valores da empresa. Então, é importante que o gestor, que o líder que eu falo, o gestor, o CEO daquela empresa ali, ele tenha líderes que estejam alinhados justamente com a empresa. E, ao mesmo tempo, esse alinhamento esteja também de acordo com o estilo comportamental que aquele cargo exige. Por exemplo, um líder que trabalha na parte gerencial de um setor de vendas, ele precisa motivar aquela equipe. Ele precisa auxiliar aquela equipe. Ao mesmo tempo, um líder
que ele trabalha numa área de gerência, de liderança de um hospital, para médicos que trabalham com plantões de emergência, aquele líder ali não pode ser um líder muito direto, muito objetivo. Ele tem que ser um líder mais analítico, mais criterioso. Ou seja, mesmo sendo um líder, ele tem que ter comportamentos diferentes de acordo com o cargo que ele vai estar exercendo, com aquela empresa e também com aquela equipe que ele vai liderar. Eu sempre falo o seguinte, não coloca na tua organização, não coloca na tua empresa um líder que ele não conhece o seu estilo comportamental ou até mesmo não conhece o estilo comportamental da equipe. Porque pode acontecer de dar certo. Você tem um líder que ele é alinhado com a equipe em termos de comportamentos. Ok. Mas você pode cometer um erro que é muito comum no Brasil, e eu aprendi isso, gente, em 2009, no curso de administração, tá? Introdução à administração, onde fala que muitas vezes o empreendedor, o empresário, por falta de conhecimento, ele às vezes pega o melhor colaborador e coloca como líder, como gerente. E muitas vezes ele é muito bom colaborador, mas ele não é um bom líder. Então, às vezes, você perde o melhor colaborador e perde um líder. Porque você não vai conseguir mais devolver ele para ser o melhor colaborador. Já gerou desgaste. Então, você tem que ter esse cuidado para ver se ele tem as aptidões para aquele novo cargo. Tem pessoas que elas são mais gerenciais. Tem pessoas que são mais operacionais. E você tem que ter esse cuidado de perceber isso dentro da liderança. Então, o líder competidor, ele também tem uma forma de ser visto pelo grupo quando o grupo tem um estilo diferente dele. Por exemplo, como é que os liderados enxergam esse estilo de liderança dessa pessoa, tá? Que tem um estilo mais competidor? Eles dizem que eles são muito críticos, eles podem agir por agressividade ou intimidar o grupo, tá? Para poder alcançar os objetivos. Ele pode se concentrar muito mais nas falhas dos colaboradores e nos problemas do grupo e muitas vezes esquece de valorizar eles, tá? E até mesmo de aprovar, parabenizar os acertos. Ele às vezes está mais focado nos problemas, nas falhas, do que muitas vezes em motivá-lo. Eles também, muitas vezes, olham esse líder como um líder muito ambicioso. Ou seja, eles olham esse líder como um líder que, às vezes, ele age por excesso de competitividade. Da mesma forma, eles enxergam que esse líder ele pode impedir os liderados dentro de uma orientação que possam fazer críticas mais construtivas. Ou seja, às vezes o líder está mais preocupado em criticar do que pegar algo que foi errado, transformar isso em algo construtivo para que isso não aconteça novamente. Da mesma forma também, ele pode agir também com intolerância e insensibilidade às necessidades dos colaboradores. Ele não está muito preocupado com os sentimentos dos colaboradores. Ele é muito racional. Da mesma forma que ele também pode desmotivar essa equipe. Por quê? Porque ele tende a ser inflexível e mais fechado à opinião dos outros. Ele às vezes não quer ouvir o que o outro está falando. Ele quer que os resultados sejam alcançados. Então, quando os liderados têm um comportamento diferente do líder, que é o líder competidor, eles enxergam ele dessa forma, tá? Então, eu falei para vocês agora sobre o estilo de liderança do competidor. Vou falar para vocês agora sobre o segundo estilo de liderança, que eu chamo ele de líder facilitador, que é aquele líder que tem a ver mais com o comportamento da influência, que é o segundo fator do DISC. Beleza? Então, quando a gente fala sobre esse estilo de liderança, a gente está dizendo o seguinte, que ele, como líder, ele tem facilidade de motivar a equipe com dinamismo, otimismo, entusiasmo, ele gosta de valorizar o diálogo com a equipe, ele gosta de aproximar o grupo, está ali para solucionar possíveis ruídos ali nas relações interpessoais deles. Ele costuma levar em consideração os aspectos mais emocionais do que o racional. Ele é uma pessoa mais sentimental. Ele é um líder que gosta de trabalhar com as decisões em conjunto. Então, ele tem esse estilo de liderança dentro das suas atribuições. Ele gosta também de deixar um ambiente mais positivo, de promover atividades em grupo, de poder agregar, aproximar os membros da equipe. Da mesma forma também, ele é muito extrovertido, tá? Ele tem facilidade de argumentar, ele tem facilidade, muitas vezes, de convencer e influenciar as pessoas de algo que ele acredita que é bom para todo mundo. Da mesma forma também, ele é intuitivo. Ele tem facilidade de lidar com situações inesperadas, muitas vezes, e imprevisíveis naquele ambiente. Então, ele tem essa comunicação muito latente no seu comportamento. Ele, como líder, junto com aquela equipe. Da mesma forma que o líder competidor, que é o primeiro, esse também tem alguns atropelos que precisa ser trabalhado na sua liderança.
quando os liderados têm um comportamento diferente do dele. Ou seja, como é que os liderados enxergam esse estilo de liderança? Eles olham para ele e eles enxergam que esse líder pode exagerar nas brincadeiras, ter algumas atitudes um pouco exageradas. Eles identificam que esse líder, às vezes, tem dificuldade de analisar algum relatório, um documento, porque ele não é muito atento a detalhes. E muitas vezes são indicadores que podem ajudar para um bom desempenho daquela equipe, daquela gestão. E a equipe percebe que ele está mais voltado mais na comunicação do que está parando lá para olhar dados e fatos de algumas informações. Da mesma forma também que esse líder pode ter um pouco de disciplina, ou seja, ele não é tão disciplinado, ele não é muito planejador, ele não é muito focado, ele não é muito organizado em relação às ações que precisam ser executadas. Então, são alguns pontos que os liderados enxergam esse líder como pontos de melhoria. Da mesma forma também como ele não foca em detalhes, ele às vezes também foca muito mais nas pessoas e esquece às vezes dos processos. Ou seja, ele está mais voltado para as relações e atividades mais sociais e às vezes exagera no diálogo. Pode muitas vezes passar a imagem de um líder que conversa muito e age pouco. Ou seja, ele também tem facilidade de perder a paciência quando tem alguma rotina ou situações que não faz parte ali do seu interesse. Ou seja, ele desconecta com muita facilidade. Então, da mesma forma que o líder competidor, o líder facilitador, ele tem também seus pontos fortes e também tem seus pontos de melhorias que a equipe enxerga dentro do seu comportamento, tá? E eu pergunto para vocês, gente, tá sendo claro para vocês, quando eu estou falando para vocês, qual o estilo de liderança que nós temos no nosso comportamento, que diante de um grupo onde a gente vive, ou até mesmo da sociedade onde a gente vive ali, um grupo de amigos, a gente, sem perceber, a gente usa esse estilo de liderança na nossa comunicação. Da mesma forma também que você entendendo isso, se você é um líder, se você é um gestor, você começa também a perceber agora de que forma eles te enxergam de acordo com o teu comportamento, tá? Então, não esquece de, depois daqui dessa aula, se você ainda não fez o seu relatório, vai lá no seu cadastro, olha lá os e-mails que você recebeu e você preenche lá o seu sistema, responde o questionário para você ter acesso ao seu mapeamento de perfil comportamental. E na página 20 e 21, eu falo bastante sobre essas informações, tá bom? Agora eu vou falar para vocês aqui agora sobre o estilo de liderança mais voltado para a estabilidade, que é justamente aquele estilo de liderança daquelas pessoas que têm o estilo comportamental da estabilidade. Qual é, Luiz, o líder que você descreve aí? Eu chamo ele de líder conciliador. Por quê? Porque esse tipo de líder, eles são mais abertos às opiniões das outras pessoas. Ele tem facilidade de estar lá recebendo informação e compartilhar isso com a equipe dele. Ele, às vezes, se prejudica para ajudar a equipe. Às vezes, se prejudica com o dono da empresa para ajudar a equipe. Ele, às vezes, traz para si, às vezes, responsabilidades que nem a dele, às vezes, da equipe. Desse modo, ele, por ser um líder mais conciliador, ele é prestativo, ele possui uma paciência muito mais voltada para a orientação, ele é muito empático, ele gosta de acompanhar as execuções das tarefas, ele evita, muitas vezes, de estar criticando o colaborador, tá? Ele gosta de, se tiver alguma dificuldade, ele mesmo pede ajuda, ou seja, é aquele líder que eu digo que é um líder paizão, é um líder que está lá realmente junto com a equipe para o que der e vier. Esse tipo também de liderança, ele gosta de também ter uma harmonia no grupo, ele não gosta de um grupo que fica ali tendo conflitos, porque ele gosta de trabalhar em equipe. Ele também gosta também de contribuir para alguma ocorrência ou alguma atitude que possa prejudicar a equipe dele na busca dos seus objetivos. Ele tende também a cativar a equipe dele por ser uma pessoa acolhedora, atenciosa, está sempre disposta a lhe ajudar, são bons ouvintes, possui também uma capacidade muito boa de se colocar no lugar dos seus liderados. E ele compreende muito mais as dificuldades do grupo, porque ele é muito sentimental, tá? De acordo com as suas características do estilo comportamental da estabilidade. Então, essas são algumas características desse estilo de liderança. Da mesma forma que esse estilo de liderança conciliador, ele tem seus pontos e características evidentes no comportamento dele, ele também tem algumas características que precisam ser trabalhadas no seu estilo comportamental quando o seu grupo tem um comportamento diferente do dele. Ou seja, como é que a equipe enxerga esse estilo de liderança quando a equipe tem um estilo comportamental diferente do dele? Primeira coisa, eles olham para esse líder e dizem assim, caramba, ele tende a desestimular a equipe, principalmente se ela for composta por pessoas mais dinâmicas. Ou seja, se a equipe ela for mais influente, mais dominante,
Esse estilo de liderança conciliador, por estar ali junto com a equipe, muito próxima, a equipe vai olhar ele como uma pessoa que não produz, que está mais focada em conversar, se relacionar, está lá olhando, se colocando no lugar da equipe e às vezes não tem dinamismo. Ou seja, eles também enxergam ele como um líder mais passivo, que tem dificuldade muitas vezes de falar com firmeza quando for necessário, cobrar da equipe tem que ser feito. Da mesma forma também, eles não se sentem à vontade de corrigir alguns comportamentos negativos da sua equipe. Ou seja, tem pessoas que vão se sentir, muitas vezes, sem muita valorização com esse líder, porque às vezes fulano fez algo de errado, que prejudicou toda a equipe, e ele, ao invés de chegar lá a cobrar daquela pessoa, ele às vezes vai passar a mão na cabeça. Ou seja, ele, ao mesmo tempo, é um líder muito previsível e que gosta de rotinas. Eles não são muito ambiciosos, eles são mais conservadores. Às vezes, ele pode ficar acomodado com aquela situação que está acontecendo, porque ele nem sempre tem o estímulo de ter novos desafios para os liderados. Da mesma forma também, ele pode perder um pouquinho o controle de acordo com o comportamento daquela equipe. E muitas vezes, por sua vez, ele pode ter um senso de injustiça nos liderados mais comprometidos, que está ali cumprindo as suas obrigações. Porque aqueles liderados ali que estão cumprindo suas obrigações estão fazendo o que tem que ser feito. E às vezes vê outra pessoa fazendo alguma coisa errada e o líder, em vez de chegar lá e cobrar, em vez de chegar lá e falar, não, passa a mão na cabeça. Então, esses liderados, eles se sentem injustiçados. Poxa, eu estou aqui me matando pra caramba, aí vem fulano, faz coisa errada e simplesmente não é divertido, não fala, então eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer a mesma coisa. Próximo tipo de estilo de liderança, gente, é aquele estilo de liderança mais conformista. Eu chamo ele de estilo de liderança criterioso, tá? É um estilo de liderança criterioso, que é o da conformidade. Como ele se enxerga como pontos fortes dentro do seu estilo de liderança? Eles são mais cautelosos, preferem tomar decisões baseadas mais em fatos concretos, com segurança, tá? Tendem a ser mais racionais do que emocional, assim como o líder competidor. Eles são mais disciplinados, criteriosos, gostam de se concentrar nas tarefas e nas atividades, não é muito de ficar conversando. Ele diz o que tem que ser feito e vai cobrar lá da sua equipe, da forma que foi colocado aquilo ali em documentos. Se você me prometeu isso, cumpra, dê seus pulos. Tá? Ele não é muito de se relacionar com o grupo e ele é mais voltado para o trabalho, está mais focado no trabalho. E ele espera que os liderados tenham a mesma atitude dele, ou seja, que chegue lá e faça o que tem que ser feito. E ele não gosta que tenha exagero dos colaboradores em relação ao que ele está fazendo. Ele não gosta que o colaborador fique lá se desconcentrando no trabalho. Ele quer que o colaborador seja bem direto e bem objetivo, tá? No seu trabalho. Eles são bem específicos. Ou seja, são cuidadosos, têm um pensamento lógico, estruturado, eles têm uma capacidade analítica muito grande, né, com aquele grupo, tá? Ele gosta de projetos que tenham uma complexibilidade maior. Muitas vezes, ele acaba exigindo o mesmo dos seus liderados, né? Por quê? Porque ele, às vezes, passa mais a se preocupar com os detalhes, com a exatidão, do que, muitas vezes, dos trabalhos e as tarefas que têm que ser feitas. Então, muitas vezes, ele não está muito preocupado com a pessoa, ele está preocupado com aquilo que ela está recebendo para poder fazer naquela empresa. Então, esse é o estilo de liderança do líder conformista, que eu chamo de líder criterioso. Da mesma forma que os seus liderados também enxergam ele também de um jeito diferente, caso os liderados tenham um comportamento diferente dele. O que é que eles enxergam nesse líder? Ele diz que esse líder é mais rígido, ele é metódico, ele é mais sério, ele é retraído, tá? Não gosta de conversas longas, quer que você seja bem direto, bem objetivo, ele não quer perder tempo, tá? Ele não costuma desenvolver relacionamentos mais próximos com a equipe. O relacionamento dele é muito profissional. Dessa forma, ele pode passar uma imagem de um líder distante, de um líder frio com seus liderados, né? Com consequência disso, pode acabar muitas vezes desmotivando o grupo, por não focar muito nas falhas e deixar de valorizar os acertos. Ou seja, não é não focar. Pelo contrário, ele foca muito nas falhas do que nos acertos da equipe, valorizar a equipe. Igual o líder competidor. Por quê? Por conta da racionalidade. Da mesma forma também que esse líder, os liderados olham ele como um líder muito inflexível, um líder muito perfeccionista. E ele tende a ser mais sistemático e muito mais preso às regras do que muitas vezes entender que nem sempre a equipe é igual a ele. Que nem sempre a equipe vai atender às demandas dele. E ele tem sempre esse regulamento muito forte e metódico nas suas ações. Assim, muitas vezes, ele termina impondo um ritmo mais lento para ele e para a equipe dele, porque ele fica muito mais focado em preso em detalhes. E com isso, às vezes, a equipe não consegue produzir, não consegue fluir. Podendo, muitas vezes, perder oportunidades de ser mais objetivo, de construir uma entrega de resultados mais rápidas.
ele tende muitas vezes a ser mais controlador, tá? E impondo também o seu jeito de fazer as coisas para os seus liderados. Então, essas são algumas características, tá? Que precisam ser trabalhadas nesse líder, que muitas vezes o liderado gostaria de ser mais ágil, ser mais rápido, ou de conversar, e ele não tem essa abertura. Então, isso muitas vezes termina travando o processo. E eu tenho certeza absoluta, você que está aqui junto comigo aqui agora, ou você que está vendo essa gravação, com certeza, um desses estilos de liderança você já viu aí no mercado, se você já trabalhou em alguma empresa e você teve um líder. Você sabe mais ou menos aí qual o tipo de líder que aquela pessoa tinha ou aquela pessoa tem. Ou até mesmo você como líder, você começa a se identificar melhor, ou até mesmo porque alguns liderados da sua equipe, eles te cobram algumas coisas, ou eles trazem algumas coisas baseado no que você solicitou, tá? E é importante você como líder, você pegar essa equipe e você deixar ela alinhada de acordo com o comportamento delas, para você ter mais assertividade com elas, tá? Inclusive, quando você sabe qual é o estilo comportamental da sua equipe, você conversa com elas de acordo com o perfil comportamental delas, porque você vai ter mais assertividade com elas. Então, gente, se você está aqui junto comigo e você quer realmente ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre o entendimento do comportamento humano, lembra, todos os dias a gente vem aí realizando uma live de aquecimento. Amanhã é a nossa penúltima live de aquecimento. Sexta-feira é a nossa última live de aquecimento. E na segunda, a gente vai fazer com vocês a primeira aula da formação em analítica comportamental. Essa é a nossa 18ª formação. 18ª formação. E na live de amanhã eu vou falar sobre como descobrir seus pontos fortes e seus pontos de melhorias com a análise DISC. Gente, essa live de amanhã é muito top. Você vai conhecer exatamente, de acordo com o seu estilo comportamental, qual é os pontos fortes que você tem de forma natural no seu comportamento e quais são também os pontos de melhorias que você precisa estar atento, que muitas vezes esses pontos de melhorias é o que está te atrapalhando de você conseguir melhorar ainda mais os seus resultados. Então, assim, não deixe de assistir, não deixe de participar, porque eu te garanto, durante esses 4 dias da nossa formação, eu vou te ajudar aí a você desvendar tudo o que está escondido por trás aí do comportamento humano e como você consegue utilizar essas informações, compreender melhor o comportamento humano, ter relacionamento mais fortes com as pessoas, melhorar a sua comunicação, ter mais assertividade na sua comunicação e com isso, por que não, você melhorar ainda mais os seus resultados na vida pessoal e também aí na sua carreira. E eu vou justamente mostrar para você tudo que você precisa fazer para você receber o certificado de 10 horas de participação, certificado como analista comportamental DISC, para que você já possa, depois da formação, já dar os primeiros passos com essa metodologia. Seja para você, como um autoconhecimento, seja como um autodesenvolvimento, seja para você que deseja colocar em prática com a sua equipe, seja para você que já é um profissional liberal e deseja colocar esse conteúdo como um plus dentro dos teus atendimentos, como um diferencial nos teus atendimentos com os teus clientes, ou se você aspira trabalhar na área do desenvolvimento humano, se você já gosta de pessoas, nós temos aí realmente esses primeiros passos para você. Se você quer avançar ainda mais, nós temos a formação do DISC Advanced, que é uma formação bem mais completa, que não está disponível nesse momento, mas durante a nossa formação gratuita, eu vou passar algumas informações para vocês, e depois que nós terminarmos a formação gratuita, se você desejar continuar junto com a gente, eu vou te fazer o convite para você participar da nossa formação do DISC Advanced, onde ela hoje tem 100 horas de certificado, e é um certificado válido pelo MEC, tá? É um certificado 100% reconhecido pelo MEC, onde sai a portaria do MEC no certificado, e você pode usar ele para concurso público, para poder fazer horas curriculares, de repente, para você dar uma faculdade, ou seja, ele é um certificado válido pelo Ministério da Educação, tá? A nível Brasil, beleza? Gente, gratidão por você estar aqui junto comigo, então fica de olho, amanhã eu vou estar liberando para vocês o acesso à nossa 9ª live de aquecimento, a penúltima, porque sexta-feira vai ser a nossa última live de aquecimento, e na sexta-feira eu vou falar tudo que vai acontecer no evento, tá bom? Então, gratidão. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. É possível ter todos os tipos de comportamentos em uma só pessoa? Lídia, vamos lá. Todos nós temos os 4 estilos comportamentais, tá? Todos nós temos os 4. Porém, 1, 2 ou 3, ele fica mais em evidência no nosso comportamento, tá? É muito raro você conhecer uma pessoa que tem os 4. E existe uma explicação para isso. Na aula 2 do dia 26, eu vou falar sobre essa possível existência de uma pessoa ter os 4, tá? Existe uma explicação para isso. Eu vou falar sobre isso na aula 2 da formação.
Ao longo da vida, com desenvolvimento e aprendizados, o perfil comportamental muda? Cíntia, ele tem... você pode moldar o seu comportamento, mudar a sua essência, não. Como assim, Luiz, não? Por exemplo, eu venho mostrando desde o começo dessas lives de aquecimento que o nosso comportamento tem uma construção, tá? Onde 50% já nasce com você, 50% você adquire ao longo da vida. Por exemplo, Luiz Vicente, eu sou influente, eu tenho 90% de influência. O meu segundo lugar dos 4 é a dominância, tenho uns 65%. O terceiro lugar é a estabilidade, com uns 60%, 55% fica por ali. E o último lugar é a conformidade, eu tenho 10%, 12%, 15%, 20%, no máximo eu chego ali em 20%. Eu não consigo, por mais que eu tente ao longo da minha vida, a minha conformidade, que é o mais baixo, ir lá para 90% e a dominância cair. Porque a influência. Essa minha influência, ela vem de uma sequência a minha vida toda. Eu estou hoje com 39 anos de idade. Então não é assim da noite para o dia que eu vou mudar o meu comportamento. Agora, o meio onde eu vivo, ele molda o meu comportamento, ele ajusta o meu comportamento. Então, eu vou mostrar para vocês na aula 2 como a gente faz para perceber as mudanças do nosso comportamento e o quanto essas mudanças elas impactam nos nossos resultados na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Isso eu vou falar para vocês, tá? Na aula 2 e também na aula 3 eu vou falar bastante sobre isso. Beleza? Luiz, você envia esse livro Mapa da Vida? Qual o valor? Na verdade, gente, esse livro aqui, eu sou coautor dele, tá? Eu falo sobre crenças comportamentais. Já é um best-seller esse livro. Eu acho que você não encontra ele mais na internet. Eu comprei em maio todos os livros que estavam disponíveis na internet. Eu não vendo ele, tá? Mas eu tenho uma surpresa para vocês na formação gratuita, tá? Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu vou fazer um sorteio desse livro aqui, autografado, para você receber na sua casa, pelos correios, desse livro aqui, tá? Já vou dar um spoiler aqui para vocês, que eu não deveria, mas já vou dar esse spoiler aqui para vocês. Deixa eu ver mais. Cíntia falou aqui, ao final desse curso, poderei comprar créditos com você para subir dados e extrair os relatórios dos mentorados? Sim, Cíntia, isso inclusive já está disponível para você lá no seu sistema, mas eu peço que você não cumpre. Luiz, tu não quer ganhar dinheiro? Lógico que eu quero, mas eu quero primeiro te preparar. Eu quero te mostrar realmente tudo que tem dentro daquele sistema que você pode usar a seu favor. E na aula 4, na aula da quinta-feira, dia 28, eu vou ensinar para vocês como vocês conseguem transformar esse sistema em uma máquina de vendas, para quem deseja estar lá trabalhando e deixar o sistema trabalhar para você. Eu vou ensinar isso para vocês também, para quem desejar. Ou até mesmo dizer assim, Luiz, eu sou palestrante, eu sou um treinador, eu sou um líder, e eu quero fazer isso com 50 pessoas. Eu tenho como liberar um link para 50 pessoas fazer de uma vez só esse questionário? Tem. Eu vou ensinar isso para vocês na aula 4, no dia 28. Tá bom? Gente, já estou dando spoiler para vocês demais, por vocês estarem aqui junto comigo. Então, vamos lá. Gratidão, fiquem com Deus, e amanhã a gente está junto aí na 9ª live de aquecimento. Gente, se vocês gostarem, compartilha aí, dá teu like, me segue aí no meu canal do YouTube, dá uma olhada aí no meu canal do YouTube. Gente, tem mais de 500 vídeos nesse meu canal do YouTube, só sobre análise DISC. Mais de 500. Então, assim, dá para maratonar aí muito conteúdo, tá? Tem aulas de 1 hora, de 2 horas, de meia hora sobre análise DISC. Tem entrevista com dezenas de alunos falando de resultados com essa metodologia. Então, explora esse canal, porque se você quer conhecer mais sobre comportamento humano, eu te garanto, esse canal aqui do Luiz Vicente aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos embora, tamo junto, gratidão, valeu, gente, fui!